E aí, moçada, estamos online. Como é que tá todo mundo aí, gente? Vamos mais, e por aí? Antes de eu tentar controlar esse delay aí, acho que alguém tá com o fone aberto. Tá todo mundo se ouvindo aí? Eu tô com fone. Beleza, controlamos. Gente, primeiro dizer que é um prazer estar encontrando vocês aqui. Segundo, dizer que eu acho que 1 hora é pouco. Eu acho que a gente tem que subir uma hashtag fica 5 horas conversando, para a gente tentar resumir um pouco essa discussão sobre a inovação no estado de Roraima a partir do movimento startup, né? E antes de mais nada, lembrar as pessoas que estão online aqui na Campus Party que hoje é aniversário de Boa Vista, capital de Roraima, nossa cidade querida que completa hoje 130 anos, uma jovem, né? Então, eu acho que vem muito a calhar essa noite de hoje, encontrar os parceiros aqui, os amigos, né, Vanessa e Franklin, que tanto contribui para o movimento nesse dia em especial. Então, a gente fez um roteirinho, mas antes de mais nada, a gente está online nas plataformas, né? Eu acho que é muito importante a conversa do pessoal. Então, a gente tem acesso aqui aos comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem contribuir com a gente tem mais ou menos 1 hora de conversa. Eu acho que esse é o momento da gente entrar para discutir inovação de Roraima. Tá bom, gente? Primeira coisa é quem somos nós. Então, eu queria abrir a palavra aqui para a Vanessa, claro, primeiras damas, né, para contar um pouquinho da sua história, depois para o Franklin, para as pessoas terem mais ou menos uma ideia de quem está aqui envolvido hoje. Então, gente, boa noite. Como vocês sabem, meu nome é Vanessa. Eu sou uma das fundadoras e diretora de operações da Ticketphone, que é uma startup de gestão e automação de eventos e atividades turísticas que nasceu em Roraima, e ainda trabalha em Roraima, mas graças a Deus já atende o resto do país. Eu sou uma das fundadoras do ecossistema Buriti Valley, o ecossistema de inovação de Roraima. Tenho a imensa satisfação de ser mentora de startups na pré-aceleradora do Buriti Valley e de outras startups em outros programas também. E eu sou uma entusiasta da Amazônia, Inclusive eu tenho mestrado em desenvolvimento regional da Amazônia. Então, para mim é um grande prazer estar aqui com esses dois feras que também são grandes parceiros da gente no ecossistema. Legal. O pitch foi rapidinho. Franklin. Startup. Franklin, é contigo, meu. Tá certo. Meu nome é Franklin do Nascimento, sou bacharel em Relações Internacionais. Naquele tempo eu estudei conflito cibernético e fui agora para a cooperação com os bons negócios, né? Trabalho no Sebrae desde 2016. Em 2017 eu comecei a participar do movimento Buriti Valley, como fomento para o próprio Sebrae, e ajudei na organização, junto com a Vanessa, com o Vinícius, de todo esse movimento Buriti Valley. Tive a grata satisfação de sentir o que é uma campus também em 2018, que foi de grande importância, eventos como esse, mas esse evento ele é muito mais importante quando você se interage pelo chat, que é o network, que é o grande diferencial. Não sei que vai ficar gravado, mas o network, as trocas de mensagens que vão ser bem interessante. Legal, tô vendo aí a Karina, o Wilson, o Felipe, o Daniel dando um alô para a gente, sejam muito bem-vindos. Dizer que a gente está nessa empolgação aqui da Campus Party, né, esse envolvimento, e aí eu queria já iniciar algumas conversas para a gente ir administrando o tempo, contar um pouco o objetivo do painel, né? O painel ele tem um nome mais longo, né, o desafio de fazer inovação no estado de Roraima, mas dentro de um contexto do que a gente está envolvido há pelo menos 3 anos, né, que é o desenvolvimento do movimento startup. Então, eu queria perguntar nesse bate-bola, né, hoje eu vou ter essa função mais de mediação, para vocês, né, qual é o contexto que a gente está inserindo, antes de a gente falar de inovação no Brasil, ou inovação na região norte, mas para quem não conhece Roraima, qual é o desafio de fazer o que a gente está fazendo no estado de Roraima? Então vamos lá, gente, as damas primeiro, né? Então eu acho que nós estamos num estado de muitas oportunidades. Roraima é um lugar onde a gente ainda tem um espaço grande para inovação, ainda tem um espaço grande para buscar iniciativas junto com pessoas. Então, por ser um estado um pouco menor, a gente consegue esse contato com as pessoas para testar, é um laboratório para novos negócios.
Então, a gente está também numa região, o Estado está numa região que também oferece oportunidades. A gente tem se fortalecido muito como ecossistema regional ultimamente. Então, a gente consegue, lá de Roraima, uma ajuda de alguém que está num outro estado da Amazônia, que às vezes enfrenta a mesma dificuldade que a gente, o mesmo problema, para a gente conseguir trocar, fazer esse networking, para aprender, para ensinar. Então, acho que a gente está num contexto muito bacana para quem quer começar um negócio, desenvolver uma ideia e crescer. Legal. Franklin? Então, no nosso contexto, né, a gente tem essa posição estratégica muito perto do Caribe, Estados Unidos e tudo mais. O ecossistema, desde quando eu tive contato com ele em 2015, evoluiu bastante, tem mais pessoas, existe uma rede de contato muito interessante e negócios que já têm esse perfil, seja em coworkings, ou as próprias instituições entendendo a importância da inovação. Embora tenha muitos desafios, mas como a Vanessa mencionou, né? Tem até um empresário que cita que fazendo sucesso aqui em Roraima você consegue qualquer local do país, né? Que é um laboratório, tem um pouco de todos os campos do país. E também temos uma localização estratégica muito interessante, especial no Caribe. Até o diretor-chefe da Embrapa uma vez mencionou numa palestra dele que o Caribe é um dos locais mais ricos no sentido de turismo. Então, tem muito consumo, tem muito serviço, quando a gente pensa em startup, né? Serviço especializado para. Então, é mais nesse sentido. Legal. Aproveitando, né, eu tenho uma falha de palestra que eu só divulgo rede social no final, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu estou vendo que o pessoal está botando os arrobas, né, eu botei o meu, a Vanessa, acho que também é bacana desde já divulgar que as redes estão aí, e também uma coisa que eu queria falar, muita gente que está acompanhando a gente no YouTube, já conhece um pouco o movimento de Roraima, o movimento startup, então se vocês acham que tem alguma coisa que a gente precisa destacar, né, o que o Franklin falou, vai ficar gravado. Então, eu acho que, destaca isso aqui, é importante, é representativo. Já coloca aí no chat que a gente já vai dando essa pincelada. Vamos partir para o outro tópico, que na verdade, eu queria fazer um pouco desse bate-bola. Eu ia tentar inverter uma pergunta para o Franklin, mas a Vanessa começou antes. Eu não vou dizer que é mais velha, não, Vanessa. A Vanessa começou antes nesse movimento. Então, eu queria inserir o contexto de um movimento Vale. Isso que que acontece no Brasil de uma forma geral. Eu queria, inclusive, te perguntar, se a gente nunca teve essa oportunidade de conversar formalmente, né, Vanessa? O porquê, da onde veio e por que era importante, por que esse nome? Conta um pouquinho desse movimento Vale, e aí o Franklin, como representante do Sebrae também, já começa a inserir o movimento que ele entrou, o que ele começou a perceber disso. Certo, vamos lá. Então, tudo isso começou em 2013, a Universidade Estácio fez um evento falando sobre startups, e nós tínhamos uma outra solução, eu e meu sócio, nós trabalhávamos com uma outra coisa, mas tínhamos um serviço que a gente fazia, que a gente achou que se encaixava nesse mundo de startups. E aí, em 2014, nós nos inscrevemos para participar do programa NAVE, foi a primeira turma no Rio de Janeiro de pré-aceleração de startups da Estácio. Em 2014, a gente entendeu o que era esse mundo de startups, a gente entendeu que Roraima tinha muitas ideias que poderiam se transformar em startups, mas que sair de Roraima para ir para o Rio de Janeiro podia ser um pouco complicado para muita gente. Talvez as pessoas não tivessem essa oportunidade, né? Então, em 2014, a Estácio, ela organizou alguns Startup Weekends em alguns estados, e a gente teve a oportunidade de chegar pessoal e dizer, gente, vamos lá para Roraima, que a gente é a única startup fora do eixo aqui, leva para lá o Startup Weekend, para a gente ter esse momento lá também e apresentar esse mundo para a galera que tem essas ideias lá. E aí, o pessoal da Estácio levou para lá, a gente participou junto como empresa dessa organização desse evento, e junto com o pessoal que estava lá, a gente percebeu que a gente podia criar esse ecossistema, a gente poderia ter esse tipo de trabalho, de pré-aceleração, esse tipo de incentivo no Estado, para fortalecer essas ideias e para que essa galera pudesse desenvolver os seus negócios de verdade. E aí a gente começou a caminhar na construção desse ecossistema, dessa comunidade, buscando parcerias, né, e entrou o Instituto Federal, né, Vinícius, a força do Vinícius aí junto com a gente. O Wilson está nos comentários também. O Wilson também, que é super parceiro,
o Sebrae, o Franslin, a Grace, o pessoal entrou, então, para contribuir com essa ideia, as outras instituições, hoje nós somos 11, né, para trabalhar com essas startups. Então, foi assim, foi lá em 2013, quando startup surgiu no mapa em Roraima. Legal, aí vem o Franklin, né? Oi. E o nome Buriti Valley apareceu no Startup Weekend. Foi um surto. Era para ser outra coisa que agora não cabe, porque a gente avaliou o significado da palavra. E aí a gente achou que podia gerar um bullyingzinho, aí a gente escolheu Buriti, né? Que também é típico da região. Legal. Franklin, que momento tu entrou no movimento startup? Que ano era? Qual era o contexto? Qual é a tua visão dessa construção? Poxa, bacana. Entrei como trainee em 2016, e na sexta-feira que eu tive a reunião com a diretoria, que eu ia assumir na sexta-feira, na segunda-feira eu já fui assumindo o papel de gestão, junto com a Graciela Misso, que trabalhou bastante em 2016 no ecossistema em ações. E, sinceramente, a primeira reunião eu não entendi muito bem, porque eu estava acostumado um ano trabalhando com PJ, empresas tradicionais, quando vi o movimento, pessoas falando de inovação, como executar isso, ao mesmo tempo é organizado, ao mesmo tempo é caótico, mas é bem interessante que eu fui aprendendo cada vez mais e fui evoluindo, acho que todos os atores que trabalharam ativamente nessa construção. Tive movido em 2017 e 2018 no ciclo de pré-aceleração, que até o momento que eu saí é o único que colocou o nome do próprio ecossistema, né? Muito esforço de mobilização, de trazer pessoas, de mobilizar público e também de fazer eventos, né? É algo incrível que eu, como Sebrae, interagia muito mais, às vezes, até com pessoas de fora, né, da própria instituição, para construir algo. Desde a ideação até a construção, a entrega no Demo Day. E, assim, trabalhar com startup é uma dica que eu peguei lá do Alexandre de Santa Catarina, e ele falou o seguinte, cara, está entrando agora nesse mundo de startup, pense como uma startup. Pense que você está trabalhando, você é fomento, você não é uma, mas pense como ela. Então, pensar muito rápido, ágil, meus processos mentais agora muito rápido, as coisas têm que ser muito para ontem, assim. Eu peguei um pouco essa mania, essas características da TicTfone, assim, da agilidade, movimento ágil. Foi mais isso, uma construção, e para esse ano a gente está trabalhando mais dois aspectos aí, mas vou deixar para falar mais à frente. Eu queria, inclusive, perguntar sobre isso, é uma coisa que eu venho conversando há algum tempo. Às vezes, eu tenho a impressão de que a palavra startup de uma forma geral, ela pode ser confusa para a grande população, né? As pessoas não entendem bem essa palavra, inclusive entrando no contexto, né? A palavra lockdown, as pessoas, nem todo mundo sabe o que é lockdown, e aí começa a colocar isso em jornal. O que vocês enxergam a nível de Roraima, ou seja, na academia, nos empresários? Esse ainda, apesar de já ter acontecido alguns ciclos, né? Ainda é um desafio explicar o que é uma startup em Roraima, um movimento startup? Então, a gente já conseguiu evoluir bastante, a gente saiu do stand-up, né, que antes a gente tinha essa confusão, eu acho que aconteceu em muitos lugares, talvez ainda aconteça. Essa parte a gente já explicou, que não é igual, mas a gente ainda tem um trabalho de construir, não necessariamente o que é uma startup, mas como que isso funciona, né? Como que eu, que tenho uma ideia, posso criar essa ideia e transformar num negócio, e como que eu, que tenho uma microempresa, um pequeno negócio, posso ajudar essa startup, ou posso ser parceiro. Às vezes existe uma ideia de concorrência de mercado, né? Que são trabalhos... Resuminho básico, Vanessa, o que diferencia, então? Vai ficar gravado. Uma startup de um negócio, exato, um pequeno negócio, uma loja de automóveis, de roupas. As startups, elas são negócios focados mais na tecnologia, não precisa ser um negócio de software, você pode ter outro tipo de negócio na área de agronegócio, na área de biotecnologia, mas são negócios que conseguem escalar, conseguem crescer rápido, sem precisar ter um custo muito elevado com a sua, né, operação. O termo, tradicionalmente, se refere a negócios que estão começando agora,
Mas quem começa startup mantém esse espírito de startup. Então, você vai ser uma empresa que tem 20 anos, mas você vai manter essa identidade de startup. Agilidade nos processos, a dinâmica de trabalho, o sempre buscar melhorar e crescer sem gastar muito com isso, né? Então, conseguindo replicar o seu negócio em escala. E sendo Legal. assim, bem legal, bem divertido. Meio... Articulado, né? Eu costumo dizer para o pessoal que a juventude de hoje tem como referência as empresas startups, né? Hoje, querendo ou não, se você conversar com uma pessoa de 15, 18 anos, a referência dela de sucesso empresarial acaba sendo um Google, um YouTube, até hoje o TikTok, né, que é um dos parceiros da Campus Party. Essa é a referência, né? Eu acho que a gente não está chocando tanto a juventude, mas sim essas pessoas que já tinham uma referência, as pessoas que já, de repente, trabalhavam ou foram formadas no século passado, e aí tem um pouco dessas dúvidas, né? E acho que é natural essa construção do movimento. Franslin, trazendo para você, eu acho que é bacana falar do movimento, né, como uma marca mais ampla, mas para ser mais prático, é importante a gente ter alguma coisa de sucesso aqui, né? Eu costumo dizer que é bacana você falar sempre do Steve Jobs, é bacana, tal, mas chega uma hora que fala assim, e a gente? Não tem nenhum caso aqui, não tem nenhuma referência a nível, até mesmo do norte, né? Então eu queria já jogar essa pergunta para ti e perguntar, a gente nesse tempo de ciclos de startups, movimento Buriti, ação com instituições privadas e públicas, tem alguma coisa que a gente possa destacar de case de sucesso? Sim, tem vários. Se você for analisar, o Buriti Valley ele tem um efeito transversal em diversas áreas. Não tão somente no ciclo de aceleração, mas com todas aquelas instituições que começaram a olhar e começaram a pensar seus programas e diretrizes, suas estratégias para esse público. Então, assim, de startups em operação, que eu destaco que ela tem uma importância interessante para inspirar outras pessoas, usar o pioneirismo da Ticketphone, já está operando aí há muito tempo, e usou essa premissa que você sobe uma escada, você não derruba a escada, você ajuda as outras pessoas, então ajudou bastante. A equipe de Ticketphone, temos uma mais recente que é a Patrulha Eureka, que é mais voltado para ensino e tecnologia, uma EdTech, houve diversos outros programas que a gente rodou, como Bolsa de Iniciação Tecnológica do BITER, tem muitos projetos interessantíssimos. O próprio IFE, com o Vinícius e o Wilson, com um projeto aí de ideação de startup. Aí Vinícius, você pega uma citação tua, que eu acho bem interessante. Eu digo, olha, eu estou fazendo aqui um projeto para levar uma modelagem de startup, um modelo de ideação para alunos do ensino médio, mas não significa que eles vão ser startup, mas eles vão ter uma mentalidade de startup. E isso é interessante porque na vida real a gente não tem roteiro. Momentos como esse é necessário muita criatividade e inovação. Trabalhar em rede, ágil, cadê os resultados? Os resultados podem ser positivos ou negativos, mas é interessante isso. Então, a Ticketphone e Patrulha Eureka, os projetos do BITER, os meninos com muitos projetos inovadores, as GovTechs, do próprio Centro de Ciência e Tecnologia da Prefeitura, e a gente atuou com apoio. Eles têm soluções voltadas para a própria Prefeitura, estão operando as 5 startups nesse ano, no primeiro ano de operação. E também tem uma que foi resultado do BITER, do ciclo de aceleração, também de todo esse ambiente. O Raimundo, mas só que como eles estão trabalhando em uma questão mais sensível de dados confidenciais, por enquanto a gente não pode divulgar, mas tão logo eles já estiverem aí, eu vou divulgar em todas as redes, assim, vamos colocar eles como um caso bem interessante de sucesso. Legal, legal. Aproveitando, agradecendo os comentários aí, mandar um abraço para a Gorete, grande amiga do Amazonas. Jogando a pergunta para a Vanessa. Vanessa, claro, Ticketphone não vamos falar, porque é nossa mãe. Só contar um parênteses que todo ano a gente faz o ciclo startup no IFE. Ano passado a gente fez 5 anos. Todo ano a gente levava Ticketphone para o pessoal perguntar, assim. Ticketphone sempre muito parceiro. Gustavo me ensinou até o conceito de tecnologia, né? Tecnologia, o estudo de técnicas. Então, tem tecnologia na educação, tem tecnologia na saúde, não obrigatoriamente é computador, eletrônica. Tecnologia é uma coisa muito mais ampla. O teu olhar, Vanessa, além do que foi citado pelo Fran, o que tu consegue ver como caso de sucesso?
Bom, eu acho que eu concordo com o que o Franklin falou. As instituições, elas têm mostrado um crescimento muito grande, mas a gente também tem visto alguns empresários buscando essa inovação, às vezes por meio de contratação de uma startup, e às vezes por meio de participar de um programa para entender melhor como é que funciona isso. Então, eu acho que isso é muito importante, porque se a gente quer se fortalecer como ecossistema, a gente precisa que o empresário local entenda o que é esse mundo, para que ele possa ajudar esse ecossistema a crescer, com investimentos, com apoios, com contratações. Então, eu acho que isso é um crescimento que a gente tem tido. É um caminho de formiguinha, mas a gente está conseguindo nesse sentido. E tem as próprias startups que passaram pelo ciclo, algumas se continuaram trabalhando, outras mudaram de área, pivotaram o negócio, foram para outra. Eu ia te falar isso, né? Como é que o pessoal já chama esse termo no mundo de startup? Já estão entendendo que quando você tem um negócio aqui que não dá muito certo, você pode pivotar, fazer outra coisa que dá mais certo, que isso é super válido, inclusive é melhor que parar, né? Então, eu acho que isso é um crescimento também. Você não deu certo aqui, você aprende, você entende que você pode pivotar e fazer uma outra coisa. Então, a gente tem visto uma procura menor por fazer um concurso público, por exemplo. A galera tem buscado investir mais no seu próprio negócio. Legal, legal. Vou aproveitar e já trazer algumas perguntas do chat, né? Primeiro, a Carla fez uma pergunta muito pertinente, mandar um abraço para a Carla. A gente sabe que na expansão, né, e é bom explicar sempre para quem não é da região norte, alguns estados nasceram na Constituição de 88, muitos deles de uma desanexação, vamos dizer assim, do estado do Amazonas, então aí nasceu Roraima, nasceu Rondônia e outros estados, e ainda se tem muito a cultura do que a gente chama aqui da cultura do contra-cheque, né? Ou seja, o poder público ele tem uma influência muito forte na tomada de decisão para onde as coisas vão. A Carla traz uma pergunta que eu acho que eu vou jogar para os dois, que é a curiosidade na iniciativa pública. Como é que está essa relação do apoio do Estado e do município, aqui o município de Boa Vista? Então, uma pergunta mais, eu vou dar uma ampliada, que é, como é que esses atores estão falando em inovação? Vocês sabem, como é que está essa discussão? Então, isso é um tema um pouco sensível, né? Quando a gente fala de iniciativa privada e de iniciativa pública, a gente tem uma diferença muito grande na atuação. Por conta das facilidades, da burocracia, né, que uma e outra tem que seguir. Mas o que a gente vê? Existe uma tentativa por parte de alguns atores da iniciativa pública de auxiliar, de apoiar, né? A gente vê, por exemplo, o Instituto Federal, né, as instituições de ensino, a Universidade Federal, que tentam apoiar e ajudar. Mas a gente vê que ainda existe alguma dificuldade com governo do estado e governo do município, né? Falta um pouquinho, não a compreensão, talvez precisa que eles se insiram um pouco mais nesse ecossistema, nesse ambiente, né? Alguns atores do município apoiam, inclusive a prefeitura começou o nosso primeiro ciclo de pré-aceleração foi dentro de um espaço que a prefeitura cedeu para o Buriti Valley, né? Então a gente vê que existe um esforço que está tentando crescer, só que a gente precisa ainda de alguns auxílios, alguns incentivos, atualização da nossa legislação, né, é um dos desafios para a gente em Roraima. A legislação ainda não consegue prever a inovação e às vezes não consegue aceitar a inovação, porque os atores que estão lá são muito, vamos dizer assim, tradicionais, né, eles talvez tenham um pouco de receio de mudar e perder um pouco da compreensão de como as coisas estão acontecendo, porque aí você coloca processos muito rápidos, né? Então, acho que falta um pouquinho essa questão da nossa atualização da nossa legislação, políticas fiscais de incentivo, né, de imposto mesmo, de abrir mercado para a gente mesmo. Eu acho que a gente ainda tem um pouquinho de dificuldade nesse sentido. Uma facilidade um pouquinho maior com a prefeitura, né, o município, mas o Estado a gente ainda está tentando alcançar, apesar de que a gente já tem algumas ações voltadas para essa questão da inovação. Legal, e aí no contexto que a gente está conversando hoje é que é o ano de eleição municipal, né? Para quem não sabe, que não mora em Boa Vista, a prefeita atual, ela não pode ir para um próximo mandato, então todo mundo vai estar zero, né? Vamos dizer assim, estava todo mundo concorrendo
por igual ali na disputa. Então, talvez uma política pública, uma intenção de política pública pró-inovação, pró-atração de empresas de base tecnológica, talvez seja bem interessante ler na política dos candidatos, né? Eu acredito que sim. Eu acho que não só isso ser uma proposta política, mas eu acho que isso ser uma proposta política que se possa, de fato, ser colocada em prática, né? Que só propor e depois não fazer, também é meio complicado. Mas acho que seria muito voto, né? Oi? É o tal da palavra que para ganhar voto. E isso não serve muito para, né, ajudar. Mas acho que colocar isso como realmente um trabalho a ser executado posteriormente, estudar e analisar para se trabalhar é muito importante, porque você já começa o governo trabalhando nesse sentido, para ir desenvolvendo, melhorando e fortalecendo ao longo do período. Franslin, uma leitura para a gente poder passar para as outras perguntas, uma leitura sobre como é que tu vê política pública, ou seja, como é que o público enxergando inovação. Bacana. Política pública. Tem muitos desafios, como a Rafa mencionou anteriormente. Desafios de as pessoas terem um conhecimento do que é a política pública, como a importância da inovação, quão importante também ter a estrutura de órgãos públicos mais rápidos. Porque imagine só, a empresa privada tem seus clientes, mas o órgão público é toda uma sociedade. A sociedade, a gente já está muito acostumado com essa velocidade, então não quer coisas lentas, então demanda cada vez mais essa questão. No município temos uma política pública voltada para a primeira infância e também uma política pública interessante que foi o CCTI, foi uma incubação, assim dizendo, de startups para resolver demandas internas da própria prefeitura, que é o projeto de talentos. E teve um resultado bem interessante. Toda vez que alguém vai perguntar assim, olha, eu quero do governo, qualquer município, qualquer órgão governamental, eu indico falar com o Johnny, pessoal lá, o Tobias, também a equipe que está rodando isso, que já tiveram essa primeira experiência. Isso é um caso de sucesso quando eu penso que as startups estão rodando. Uma boa prática também, a própria Secretaria de Agricultura tem uma plataforma digital de vendas, que também é uma boa prática, também já está querendo modernizar a própria instituição. Mas é muitos desafios, precisamos de muitas pessoas, precisamos ter um conhecimento básico que é uma política pública e os seus impactos na sociedade. Eu acredito que com esse processo de transformação digital involuntária que estamos vivendo nesse momento, essa agenda vai ficar mais forte, né? As pessoas vão perceber, nossa, eu poderia ter uma informação simples pelo meu aplicativo de conversa online, aqui pelo celular, às vezes informações, deixar tudo mais claro. E com um esforço até de deixar esse ambiente melhor, a gente, no Sebrae, contratou a Fundação Sérgio, que está trabalhando para fomentar esse ambiente, né? Planejamento do ecossistema de Boa Vista. Às vezes as pessoas vão perguntar, não, mas por que Boa Vista? Eles falam muito de Boa Vista. Tem uma característica de ser uma cidade-estado, a maior parte da população urbana está aqui, a maior parte da população geral em Boa Vista. Legal, legal. A gente tem algumas perguntas, eu vou fazer só um destaque aqui na pergunta do Raniel, né, que perguntou às startups conhecidas. Acho que a gente falou há pouco sobre essas startups. Eu destacaria a própria Ticketphone, que já está numa operação em mais de um estado, isso é bem relevante para Roraima. E a Patrulha Eureka também, que trabalha com essa área de criatividade, eu acho que é bem bacana. Então, acho que essa pergunta conseguiu ser contemplada. A Daiane, que também é uma parceira nossa, ela colocou um ponto interessante, aí trazendo esse bate-bola com vocês, que é como os atores desse ecossistema do Buriti, como é que eles podem melhorar a atuação. Então, a gente sabe que já tem gente fazendo alguma coisa, às vezes, cada um fazendo o seu, mas beleza, como é que eu posso fazer para melhorar, né? Pensando a longo prazo, a gente está entrando numa nova década, né? Como é que a gente pode fazer para melhorar? Bom, eu acho que todo mundo precisa começar a entender qual é o seu papel dentro do ecossistema. Eu acho que isso é fundamental para a gente conseguir melhorar alguma coisa. E talvez isso não esteja 100% claro para todos os atores, né, que estão ali. Então, eu acho que
começando a entender qual é o meu papel, o que eu posso contribuir, a gente consegue melhorar. Porque a gente tem muito recurso, né, que as instituições que estão presentes no Estado, que ainda não estão no ecossistema, podem entrar, e a gente tem muito acesso às pessoas. Então, assim, acho que a gente precisa entender e começar a contribuir com o outro no sentido de o que eu preciso aqui dentro? Eu preciso de uma solução X. Legal, ecossistema, eu preciso dessa solução. Alguém desenvolve essa solução para mim? Eu vou usar a sua solução. Não necessariamente, eu estou falando, parece o hackathon, né? Mas não necessariamente promover um evento para dizer, olha, eu preciso dessa solução. Mas acho que jogar mesmo esse tipo de necessidade. E às vezes a gente não vê isso acontecendo, a gente sente, aí, principalmente por parte da iniciativa pública, uma coisa assim, eu preciso dessa solução, eu tenho esse problema aqui, mas essa solução aqui existe no ecossistema, mas eu não, entendeu? É minha concorrente, eu vou desenvolver interno e eu mesmo vou fazer. E eu acho que isso atrapalha muito o desenvolvimento de um ecossistema. Por quê? Porque você não dá um incentivo para as startups. Então, eu acho que quem pode dizer, solução, você que tem esse sisteminha ou que faz esse produtinho, me ajuda aqui que eu preciso dele. Eu acho que é uma grande iniciativa. Uma outra coisa que a gente pode também trabalhar e que seria muito importante, no caso das instituições de ensino, pesquisas. As instituições de ensino têm isso como fundamento, são os melhores lugares para a gente encontrar pesquisas com fontes adequadas, com resultados confiáveis de mercado, para as startups que querem começar a trabalhar, para as startups que querem crescer, querem sair de Roraima e ir para um outro estado, né? Então, acho que isso é muito bom, se a gente conseguir contar com as instituições de ensino para pesquisa, né? Isso é bacana. Os laboratórios de inovação que a gente tem dentro das instituições, né? Chamar a galera para dentro e dizer, olha, vem aqui, conhece o que eu tenho, quem pode oferecer isso, né? Vem para cá, vem para dentro, trabalha aqui comigo, me ajuda a construir tua solução aqui dentro, né? Eu preciso aprender contigo e eu posso te ensinar. Então, eu acho que isso seria importante, né? Então, o pessoal, vamos pegar a solução do seu problema no que já tem nas startups, no que já tem no ecossistema, ao invés de desenvolver para si, né? E no caso das instituições de ensino, as pesquisas, que é uma maravilha para achar resultado. Legal. Franklin, qual é a tua percepção de como é que os atores já envolvidos no Buriti, como é que eles podem melhorar a sua atuação e contribuir mais? Bacana. Pensando no aspecto de Vale, né, Buriti Vale, e comunidade, comum a todos, não existe aquela figura onde manda e todos obedecem, mas sim trabalho em rede, que as pessoas oram em momentos de cooperação, hora de não é tão interessante, e algumas pessoas não participam, mas isso é totalmente normal. Eu acho que é interessante para todos os atores pensar numa palavra que é liderança com conveniência, conforme for aquele momento. Olha, um determinado ator, seja privado ou público, ele está com uma seguinte solução, por exemplo, a política pública da Fundação para a Pesquisa. É interessante que todas as pessoas que estejam naquele ecossistema de alguma forma contribuam, que no momento, até o momento, a gente não tem essa Fundação de Amparo e Pesquisa, e seria muito interessante termos ela até para captação de recursos, para criação de massa pensante e para resolver um problema que é o local aqui, mas que é a fuga de cérebros, pessoas bastante capacitadas que às vezes vão para o centro-sul por ter uma infraestrutura. Mas, ao mesmo tempo que temos essas situações, temos grandes oportunidades pela diversidade que temos aqui de pessoas, de ensaios, de laboratório. Mas, de modo geral, é esse ecossistema Buriti Vale, pessoas empoderadas, não somente algumas instituições falando de startup, mas outras pessoas liderando o movimento para que as outras pessoas vão junto. Legal. Temos 10 minutos, ou seja, vou pedir uma palavra de vocês mais curtinha, mas a gente podia jogar isso para 2 horas. Não damos ainda, quem sabe na próxima, né? O Wilson está perguntando um negócio que já está virando uma discussão a nível mundo, né? Se essa pandemia está acelerando esse processo. O que vocês acham? Esse processo de inovação, de disrupção, de pensar diferente? Eu acho que
essa pandemia, ela está obrigando todo mundo a pensar diferente, todo mundo pensar de uma outra forma para conseguir sobreviver, né? Para conseguir se manter. Então, acho que a gente vai ter aí um cenário bem diferente quando isso tudo passar. A gente vai ter um novo normal para enfrentar. E eu acho que no Brasil inteiro. Legal, Franklin. Bacana. Eu falo processo de transformação digital involuntária, né? É bem impactante. E assim, eu vejo o passado e o presente. Eu estava até conversando com o Rubi, que é o líder da comunidade de desenvolvedores, né, do Stake aqui de Roraima, e eu me lembro que a gente teve ações assim de 2 lives, que teve uma representatividade legal. Teve também um hackathon que ele fez com o curso de ciência da computação sobre fake news. Aquele tempo não era tema de agenda, né, da alta agenda, mas é um processo involuntário, mas que vai trazer transformações estruturais para a sociedade. Legal. Vou trazer aqui essas perguntas elas vão se conectar, mas eu vou primeiro de dentro para fora, né? Uma pergunta do Felipe Saraiva, ele está perguntando como é que essa articulação entre os estados da região norte, como é que está? Que é muito bacana essa pergunta, né? Eu poderia falar mais sobre isso, mas jogando para vocês, como é que está esse negócio de se conectar, troca de experiência, boas práticas e tudo mais? Então, primeiro, vai, Vanessa, vai, Vanessa. Eu adoro falar da Amazônia Valley. Fala, França. Então, 13, 14 de agosto, coloque na agenda de vocês que teremos o Amazônia Valley. Spoiler. Spoiler. Já estou aqui quebrando os protocolos, mas vamos lá. A gente tem esse evento aí justamente para ativar as startups, para ativar essa comunicação entre os ecossistemas. O Sebrae está organizando, mas tem ativação de representante de comunidade de todos os estados da Amazônia Legal. E é uma medida bastante eficaz. E a gente mesmo, como gestor de instituições como o Sebrae, que está localizado em todo o país, se alguém me perguntar, olha, Franklin, eu quero conversar com uma startup com soluções de piscicultura num determinado estado, a gente consegue fazer essa rede de comunicação. E esse evento, no dia 13 e 14, é justamente para aumentar mais essas interações, gerar mais network, de fato. Legal. Vanessa? Então, a nível de comunidade, Felipe, a nível de startups, a gente tem também uma comunicação legal com os outros estados da região, né? O Amazônia Valley, que é o nosso valleyzinho da região, ele tem conseguido aproximar essas comunidades, essas startups. A gente tem grupos de WhatsApp que a gente fica fofocando, falando bem, falando mal. Brincadeira. Mas a gente tem um trabalho bem legal, a gente se encontra, a gente conversa, startups de todos os estados da região, a gente discute temas que podem ajudar uns aos outros, né? E é bom a gente saber que não é só a gente que tem algumas dificuldades, então a gente consegue junto construir soluções. Legal, excelente. E aí, expandindo isso para uma coisa mais macro, né? Inclusive, a gente pode até entrar no contexto onde a Vanessa está agora, nesse momento, ela está em Mato Grosso do Sul, né? Inclusive, eu acho que deveria se chamar Sul Mato Grosso, porque toda vez que eu falo com alguém em Mato Grosso do Sul, ela é do Sul, é assim quando confunde Roraima e Rondônia. Então, o pessoal dá um toque no Sul, eu acho que devia ser Sul Mato Grosso. Tem uma pergunta da Rejane, que ela diz que ela é de Goiás, e um dos palestrantes mencionou a proximidade com o Caribe, né? E ela quer saber se a gente consegue dar mais informações sobre como é que isso dá match, né? A questão de oportunidades, Roraima, Guiana, Venezuela também. Como é que está essa relação fronteira? Oh, bacana. Como eu mencionei isso, né? Foi até uma situação do Daniel, eu fiquei bastante surpreso quando ele falou, olha, sabe qual é o turismo mais rico que existe no mundo? Do Caribe. Então, é muito dinheiro rodando, até a maior empresa de polpas de frutas estão lá, e a gente está poucos metros, né? A gente tem o acesso ao Caribe pela Venezuela ou pela Guiana. A Guiana, que é um país independente, a cooperativista guiana, ainda não tem uma boa estrada para chegar até lá, mas para se ter uma noção, de Boa Vista para Georgetown é bem mais próximo do que para Manaus, que é a grande metrópole mais próxima. E tem todo um conjunto de recursos de público, de clientes, potenciais clientes que poderiam consumir soluções inovadoras de startups. E pensando num aspecto interessante,
A Ticketphone, né? A Ticketphone, elas têm toda uma história de marketing, mas eles já têm um nome internacional. Uma startup, ela não está limitada a um país, então tem que ter uma visão ampla. Então, é uma oportunidade bastante. Também temos oportunidades aqui dentro de Roraima, também, para o negócio, e outros setores que precisam se digitalizar agora para sobreviver, mas deixar bem mais fácil tanto para aquele empresário que quer o seu pequeno negócio digitalizar ou ir para o seu cliente, né? Não adianta você vir com uma tecnologia nova e sem validar com ele, né? Sem conhecer exatamente quem é o seu cliente, seu público-alvo. Legal. Eu queria só dar um contexto antes da Vanessa falar, inclusive a pergunta vem de Goiás, né? Então também apresentar um pouco desse contexto onde a Vanessa está. Eu tive uma informação que eu fiquei impressionado, que a nossa fronteira aqui com a Guiana, dá mais ou menos 1h30 de carro, o município de Bonfim, eu não sabia que saem por dia 4 aviões, aqueles aviões pequenininhos. Então, existe uma relação de comércio com o Brasil-Guiana, não do jeito que a gente queria a nível mais amplo, escalado, mas sim existe, né? A gente fala que a estrada, a capital, Georgetown, é ruim, a galera tá indo de avião, então tem muito brasileiro também lá em Georgetown, né? Então, Vanessa, com essa relação fronteira, Caribe, você também tem um contexto de universidade, né? Relações internacionais, e aí? Então, eu acredito que a gente ainda está crescendo muito como startups na região, e a gente particularmente, mas, por incrível que pareça, é mais fácil a gente subir para o hemisfério norte do que a gente descer para o hemisfério sul, inclusive dentro do Brasil. Por que isso? A gente já teve a oportunidade de conversar com startups, com pessoas interessadas. A gente está agora mesmo conversando com uma aceleradora dos Estados Unidos, né? Então, parece mais interessante para quem está no hemisfério norte, quem vem da Amazônia. Por conta, acho que, de toda a situação que a gente tem de laboratório, que a gente cria soluções incríveis, que muitas vezes tem muito mais recursos do que uma solução criada em São Paulo, no Rio, que não tem tanta dificuldade quanto a gente tem para construir um negócio, né? Não estou falando que eles não tenham, porque eles têm também, que a gente sabe. Mas então acho que o Caribe, a gente tem até um programa de internacionalização de startups em Roraima, né, que é bem legal, que é o PayX, que começou agora. Então, para trabalhar esses negócios já com foco no mundo. E no Brasil, né, acho que a Rejane, se você tiver oportunidade aí em Goiás, para mim, eu quero, Rejane. Mas existe, tanto que manda um direct, né? Manda um direct aí, o meu Instagram, tá aí no meu nomezinho, você pode conversar comigo. Mas então, existem oportunidades para todo mundo, só que você precisa correr muito atrás. Não é fácil você chegar numa região sul e sudeste, por conta de toda a concorrência que tem e por conta, muitas vezes, até da compreensão, que você vem do norte, quem é você? Eu sou de São Paulo, né? Às vezes as pessoas têm essa visão. Sabe aquela ideia do internacional é melhor? Às vezes é isso que o pessoal entende, né? Então, assim, é batalhar mesmo, é uma das dificuldades que a gente tem no nosso ecossistema, a questão dos investidores, né? Os investidores, eles estão focando em negócios que estejam próximos a eles, por incrível que pareça, né? Eu, inclusive, conversando com um colega, um amigo que é investidor, eu perguntei, nossa, com tanta tecnologia, a gente não existe mais fronteira, só geográfica, mas a gente está aqui conversando com... sabe, sei lá, onde todas as pessoas estão, vocês ainda focam em negócios tão locais. Então, isso é uma dificuldade que a gente ainda tem, do mercado abrir para outros estados e estados do norte. Tem oportunidade, mas não é fácil delas desaparecerem, não. Tem que trabalhar muito. Legal. A gente está caminhando para o final, 5 minutinhos, ainda dava para falar bastante coisa sobre Roraima. Primeiro que é Roraima, não é Roraima, né? Depois a gente entra nessa conversa. E é Boa Vista, capital, não é Porto Velho? Exatamente. Eu não vou entrar nesse mérito, que até o Correio joga correspondência para outro lugar, né? No final da live a gente vai cantar parabéns para Boa Vista aqui daqui a pouco. A Vanessa, inclusive, já afinou o violão dela aí, daqui a pouco ela vai puxar aquela de 12 cordas. Ah, tá. Eu queria caminhar agora para o encerramento, né? Pedir para vocês uma palavra de encerramento para a gente conseguir fechar, mas antes engatar um pouco o meu trabalho como servidor público, né? Falei pouco aqui, mas falar para esse meio educacional.
a pandemia está fazendo a gente refletir o modo de ensinar, a educação de uma forma geral, né? Independente do que aconteça, todo mundo tem um professor. Então, vocês acham que a gente tem que ressignificar essa aprendizagem? Sabe, a gente estava fazendo um negócio no século passado, uma palavra bem rapidinha, bem rápido para a gente fechar e já ir para o final. Eu acredito que do século passado, não vamos dizer que seja do século passado, a gente já vê muita coisa diferente acontecendo nas academias, mas eu acho que vai ser necessário, sim, uma mudança maior no formato, na construção da educação, né, como programas, eu acho o programa que vocês desenvolvem no Instituto Vinícius fantástico, onde você termina um curso, você não faz um trabalho de monografia que vai ficar lá parado na prateleira e alguém um dia vai olhar. Você faz alguma coisa real. Eu acho que isso é importante. Porque quando a gente vem para o mundo real, a gente vem para o mercado, a gente vê que a teoria muitas vezes não encaixa com a prática. Então a gente precisa ter essa prática maior, esse vamos sair de dentro da sala de aula e vamos para a rua, vamos ver o que está acontecendo, vamos fazer as coisas conforme tá lá fora. E aí a gente vê o que a gente tem aqui dentro da academia, que complementa, e aquilo que ajuda a gente a aprender. Isso aqui na teoria é legal, isso é bacana, eu preciso saber a teoria, mas eu preciso saber que isso aqui também acontece, que isso aqui também existe. Então, legal. Eu acho que isso é importante. Legal. Franklin? Nossa, bem interessante o Vinícius ter esse costume, né? Vamos lá. A educação como um todo. Tem uma metodologia bem interessante da Fundação 7 que ela faz esse match entre as potencialidades de um território e as vocações econômicas dele, né? E analisando o contexto como um todo que a gente está trabalhando nesse ano, que é o da Fundação 7 aqui, foi validado no Paraná e está sendo aplicado aqui em Roraima, nos primeiros estados. A educação, acho que tem um aspecto bem interessante. Se eu voltasse no passado, eu gosto de falar isso para os universitários, ou qualquer pessoa que esteja nesse trabalho como educador, aprenda a trabalhar em redes, com pessoas que tenham expertise diferenciadas. É fascinante, assim, é um trabalho que eu tenho com o próprio Sebrae, esse próprio momento de pandemia faz as pessoas, obriga as pessoas a esse aspecto, né, de trabalhar de repente online com uma pessoa que não tem conhecimento bem avançado sobre tecnologia. Ter paciência, você vai ter que ter. E o outro aspecto também é aproveitar a inúmera quantidade de capacitações que está sendo oferecida até online, até gratuitamente. Então, e saber lidar com tanta informação, né? Ter um momento para respirar e cuidar de saúde. Então, de modo geral, a minha mensagem é: trabalhe em rede, cuide de sua saúde, que é muito importante, e aproveite as oportunidades desse momento. Beba água. Beba água e use filtro solar. A gente está quase para ser quicado, gente. A galera do IRC vai saber essa piada. Gente, pedir uma fala final de agradecimento de vocês para a gente conseguir encerrar essa conversa tão bacana. Franklin, primeiro, para deixar a Vanessa por... Franklin, fala final de encerramento, uma dica de como é que cuida do bigode e tal. Sim, minha identidade própria. Se eu tirar isso daqui, ninguém me conhece na comunidade. Ninguém me conhece. Então, minha mensagem final para esse ecossistema para o extremo norte, eu faço um convite para as pessoas que estão conhecendo agora, conheçam Roraima, é um estado bastante interessante se você quiser ter uma qualidade de vida e ser referência a algum tema, porque aqui ainda tem muitas coisas a se fazer, então eu faço esse convite. E para todas as instituições, para todos os atores que estão aqui, muito agradecido por interagir ativamente. Vanessa, antes de ser quicado. Então, gente, obrigada pelo convite, Vinícius, muito obrigada pela Campus por estar aqui, foi uma satisfação enorme conversar com vocês. Quem quiser saber mais, quem quiser dar uma dica, dar uma ideia, conecta aí no meu Instagram, o Direct está aqui. Sim, esse é o meu Instagram, escreve assim, não se assustem. E eu queria dizer que Roraima tem muita oportunidade, quem quer trabalhar mesmo, pode vir, que a gente está de braços abertos para receber. Ellen, Nicole, Raíza, que está aí nos bastidores, muito obrigado pelo apoio de vocês. Valeu, Campus Party, esperamos estar na próxima edição para continuar essa conversa. Valeu, gente, parabéns, Boa Vista! Parabéns! Felicidades. Tchau.